Então vamos lá, gente. Como influenciar pessoas? Por que saber influenciar pessoas? Só quem não estava aí, vou bater rapidinho. Ou estamos sendo influenciados ou estamos influenciando, tá? Não existe neutralidade. Desculpa aí o erro que tive, já mandei no grupo lá. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre como as pessoas funcionam. E esse é o maior erro que as pessoas cometem, tá? É não saber como as pessoas funcionam. Quais são os 4 passos para influenciar pessoas e como aumentar suas chances de receber um sim, certo? Mas antes disso, no final da live, eu quero saber se eu posso abrir uma oportunidade, tá, de participar de um programa pago nosso. Vai ser um programa, vai ser algo muito, muito especial, né? Vai ser algo que a gente conversou bastante tempo sobre se faria dessa forma ou se não faria, né? E a gente conversou sobre o nosso propósito de ajudar muitas pessoas e decidiu que sim. Quero saber se no final dessa live, depois desse conteúdo, se eu posso falar sobre esse programa especial. Se eu posso, vou pedir para vocês dizerem que sim aí no chat. Como demora uns 40 segundos, 1 minuto entre o que eu falo e o que vocês respondem, eu vou dar prosseguimento aí. Se eu posso falar sobre esse programa, é algo muito, muito, muito especial que a gente está fazendo, algo que a gente pensou muito para fazer e com o intuito de ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, decidimos fazer. Né? Não sabe por quanto tempo por esse preço, como se a gente ainda vai liberar essa oportunidade para outras pessoas, como vai ser, mas a gente decidiu fazer algo especial. Se eu posso falar desse programa no final da live, pedir para o pessoal dizer que sim aí, tá bom? Sim, sim, sim. Ótimo. O pessoal da formação sempre diz que sim, né? A gente gosta muito de vocês. Tá bom? Então, primeiro, como as pessoas funcionam? Esse é o erro da maioria das pessoas, tá? Elas não sabem como as pessoas funcionam. Existem várias teorias para isso, tá? Sobre como as pessoas funcionam. E algumas dessas teorias são aplicáveis, outras não são aplicáveis, mas de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, né, o que eu peguei de mais importante é a teoria do cérebro triuno. Como é o cérebro triuno? É como a gente foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ah, Gustavo, mas evolução e tudo mais, eu sei que funciona. É o que a gente utiliza para marketing, para vendas, para conversar com pessoas, para persuasão. Tá? Como as pessoas funcionam, então? Em 3 camadas de cérebro. É o cérebro triuno. Né? O cérebro reptiliano, certo? Depois disso, o sistema límbico. Eu já vou explicar o que é cada coisa dessa. E o neocórtex. Ah, Gustavo, o que é isso? O cérebro reptiliano, ele é responsável pelos instintos. Já vocês vão entender o que isso tem a ver com influenciar pessoas. O sistema límbico, né? Vai colocar aqui, ó. Sistema límbico. Ele é responsável pelas emoções. E o neocórtex é responsável pela razão. Gustavo, o que isso tem a ver com influenciar pessoas? Porque, primeiro, o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem influenciar pessoas já sendo grosseiro, né, brigando com as pessoas, acusando as pessoas. E se você fizer dessa forma, você nunca vai influenciar ninguém. Por quê? O primeiro cérebro que a gente tem que conversar com ele é o cérebro reptiliano, né? São os nossos instintos. É a luta ou é a fuga. Então, a primeira coisa que eu tento mostrar para alguém antes de qualquer outra coisa é que eu não sou uma ameaça. É que eu estou ali para ajudar essa pessoa. Tá? Então, o primeiro cérebro que eu tenho que conversar, a primeira parte da pessoa que eu tenho que conversar é com o cérebro reptiliano, ou seja, eu não sou uma ameaça. Então você não precisa nem fugir de mim, nem você precisa lutar comigo. Então esse é o primeiro passo para entender a influência. Ah, Gustavo, não sei porque eu influencio meus filhos. Toda hora que você conversa com eles, você está brigando, toda hora que você conversa com ele, você está acusando. Então qual é... A Ariane falou que travou pro pessoal, tá dando para ouvir bem? Então qual é o primeiro passo? É você desativar os instintos das pessoas. Como você faz isso? Você mostra que não é uma ameaça. Certo? Porque senão, Gustavo, e se eu já vier tentando mostrar que sou uma ameaça?
que você vai atingir nas pessoas? Elas vão lutar com você. Ah, mas elas não vão brigar comigo porque hoje a gente já não briga mais como era antigamente. Mas por mais que elas não briguem com você, elas vão gritar com você, elas vão ser ríspidas com você, certo? A gente está falando que está normal, está ouvindo bem, então às vezes é da internet, né? De quem está ouvindo, a transmissão pega um pouco da internet. Então a primeira coisa que você faz é desativar os instintos das pessoas. Você mostra, olha, eu não sou uma ameaça. Eu estou aqui para te ajudar, você não precisa lutar comigo, você não precisa fugir de mim. Depois o sistema límbico. Você conquista a emoção da pessoa. Como você conquista a emoção das pessoas? Você mostra que você está do mesmo lado dela. Né? Ninguém conquista emoção. Ah, Gustavo, eu vou tentar falar como eu sou bom, vou tentar ser interessante, né? A gente falou disso na outra live, sobre como melhorar seus relacionamentos. Não, você mostra que você está do lado dela, você mostra que você se importa com ela. Né? Isso é o mais importante, mostrar que se importa. É assim que você atinge o sistema límbico. Tá? E o neocórtex, tem outras formas, né? Aqui tem os gatilhos mentais, a gente pode falar em outra live sobre isso, que é um sistema, é algo um pouco complexo para a gente falar aqui rapidamente, né? E o neocórtex, aí por último vem a razão. Então tem gente que quer influenciar as pessoas já dando argumentos racionais, isso não vai funcionar. Porque, por exemplo, não adianta você vir com números, com estatísticas, com os motivos, né, com o seu embasamento teórico, científico, se primeiro você não conquistou o cérebro reptiliano da pessoa. Depois disso, não adianta também você vir com a razão aqui se você ainda não conquistou a emoção da pessoa. Né? Por exemplo, pode ter um político que tenha muito embasamento teórico, mas você sente que ele não quer te ajudar. Então você não vai apoiar esse político. Por quê? Porque ele não conquistou a sua emoção. E por último, vem o neocórtex. Aí sim, aí você pode vir com dados, né? Pode mostrar dados, embasamento teórico e tudo mais. Então, é assim que as pessoas funcionam. Gustavo, por que eu não consigo influenciar as pessoas? Porque primeiro você tem que conquistar o cérebro reptiliano. Depois disso, você conquista a emoção da pessoa. E por último, você mostra os dados, tá? O embasamento teórico, né? A sua pesquisa, etc. Né? Então esse é o primeiro passo. É assim que as pessoas funcionam. Deu para entender tudo direitinho? Quem está entendendo fala, estou entendendo. Se estiver muito rápido, eu volto, tá bom? Se tiver perguntas, podem me fazer no chat. Eu vou responder assim que for possível. Certo? Então assim é como as pessoas funcionam. Agora vamos falar dos 4 passos para influenciar pessoas. Quais são esses 4 passos? Eu vou até mudar aqui só para ficar na minha webcam, para eu poder ver, para eu poder olhar olho a olho com vocês. Tá? Muita gente começa querendo influenciar pessoas do jeito errado. Elas pensam, lembra que eu falei do cérebro reptiliano, que primeiro vem instinto? Então, quando uma pessoa está errada, o que acontece muitas vezes é que nós queremos mostrar que ela está errada. Nós queremos, Gustavo, eu vou mostrar que eu estou certo, eu vou falar só dos meus interesses. Certo? Isso aí não vai funcionar. Então, quais são os 4 passos para influenciar pessoas? É uma técnica que a gente chama de técnica PEER. Como funciona a técnica PEER? O primeiro passo, o pessoal está dizendo mais devagar, tá bom? Eu vou mais devagar, então. O primeiro passo da técnica PEER é você pensar antes de reagir. Por quê? Lembra lá do cérebro reptiliano? Se você não pensar antes de reagir, o que vai acontecer? Você vai reagir como, literalmente, né, um animal. Então você vai querer lutar com a pessoa, você vai querer brigar com a pessoa, então você vai querer fugir da conversa. Então você pode passar pelo menos 6 segundos aí antes de reagir. Por exemplo, alguém fez algo que você não gostou, que você ficou com raiva, ou então que você ficou muito triste. Então você pensa antes de reagir. Você respira, né, profundamente ali 3 vezes durante 6 segundos mais ou menos. Por quê? Porque aí você desativa um pouco, você evita, você adia, né, a reação da amígdala, que
vai liberar os hormônios no seu corpo e vai fazer com que você reaja instintivamente. Então, o primeiro passo para influenciar pessoas é você pensar antes de reagir. O segundo passo do peer é você saber os seus interesses. Aí sim você começa a ser um pouquinho mais egoísta, né? Por quê? Porque se você pensa antes de reagir e depois você sabe dos seus interesses, não é para você apenas fazer dos seus interesses. É porque, por exemplo, o seu chefe brigou com você. Vamos lá, o seu chefe, vamos dizer que você tem um chefe, né? Eu já tive por muito tempo. O seu chefe brigou com você. Eu vou liberar já a parte escrita, tá bom? Vai estar tudo escrito aqui, tá bom, Ariane? Então, o seu chefe brigou com você. Então, você vai saber os seus interesses. Você vai pensar, olha, o que eu quero dessa conversa? Qual é o meu objetivo com essa conversa? Porque talvez a sua vontade seja brigar também. Mas será que você vai conseguir o que você quer reagindo do jeito que você quer reagir? Então você vai pensar dos seus interesses, certo? Você vai pensar assim, olha, o que eu quero dessa conversa? Qual é o meu objetivo? Depois que você sabe os seus interesses, você tem empatia com a pessoa. Como assim empatia? Você vai entender qual o motivo da pessoa estar agindo dessa forma. Por exemplo, vamos supor que seu chefe fez uma confusão e ele começou a brigar contigo por alguma coisa que outra pessoa fez, certo? Então, você vai ter empatia. Qual o motivo da pessoa estar agindo assim comigo? E por último, você vai responder. Então, vamos lá. Primeiro você pensa antes de reagir. Depois você sabe os seus interesses. Depois disso, você tem empatia com a pessoa. E por último, você dá uma resposta. E para a resposta, existem dois tipos de resposta. A resposta para a correção de erros. Já vou liberar a escrita aqui para vocês também, tá? Como assim a resposta para a correção de erros? Muitas vezes a gente está querendo influenciar a pessoa para ela parar de errar algo que ela tem feito, parar de cometer um erro novamente. Então essa resposta para a correção de erros, você começa admitindo os seus próprios erros primeiro. Por que, Gustavo? Gustavo, mas é meu subordinado, é o pessoal da minha equipe. Porque eu vou começar admitindo os meus próprios erros primeiro. Porque é o seguinte, lembra do cérebro reptiliano? Que é o quê? O que é o cérebro reptiliano? É o instinto de luta ou fuga. Então, se eu já começo acusando, a pessoa ela vai lutar comigo ou vai fugir. Certo? Então, primeiro eu admito os meus erros primeiro. Depois eu começo a fazer perguntas que levam assim. Como assim perguntas que levam assim? Por exemplo, vamos supor, vou dar o exemplo aqui da minha estagiária. De uma estagiária, né? A estagiária, eu peço para ela todo dia deixar algum relatório antes do fim do expediente na minha mesa. E ela não deixa. E ela deixa tudo desorganizado. Então vamos supor que ela deixa tudo desorganizado no escritório de advocacia. Certo? Então, eu começo admitindo meus erros. Por exemplo, se eu sou um chefe que às vezes eu deixo tudo desorganizado, eu não vou chegar, nossa, vamos lá, vou chamar ela de Raimunda. Nossa, Raimunda, você sempre deixa tudo desorganizado, certo? Eu vou começar admitindo meus erros. Depois disso, eu vou fazer perguntas que levam assim. Como assim perguntas que levam assim? Vou falar, fulana, você acha bom? Eu não vou falar, você não acha que você deve melhorar isso? Não. Você não acha bom? Você acha que um escritório, para ele passar uma boa visão para o cliente, ele não tem que ser organizado? Eu acho que tem que ser organizado. Entendi, fulana. E depois você vai fazer o quê? Perguntas. Depois das perguntas que levam assim, você vai perguntar indiretamente, fulana, o que você acha que poderia ser melhor? Você acha que a gente pode deixar organizado? Você acha que uma hora antes a gente pode deixar organizado? Eu acho que sim. Então, fulano, aí você passa para o terceiro passo, para o quarto passo. Estabelece um compromisso. Então, fulana, será que você pode, até as 4 horas da tarde, deixar tudo organizado? Posso sim.
E por último, você confirma o compromisso. Ótimo. Então, se eu passar aqui às 4h30, vai estar sempre tudo organizado? Ah, vai sim. Então, eu confirmei um compromisso. Então, eu admiti meus erros primeiro, depois eu fiz perguntas que levam ao sim, que é o quê? Você não acha que a visão do cliente tem que ter um escritório organizado? Ah, eu acho. Ah, então você acha que se o cliente chegar aqui, ele vai ter uma visão melhor de todo mundo, isso vai ser bom, isso vai fazer com que a gente tenha mais clientes? Ah, eu acho que sim. Então, o que você acha que poderia ser melhor na nossa organização? A pessoa mesmo vai falar, ela vai se comprometer com aquilo que ela quer e você quer que ela faça. Depois você estabelece um compromisso. Então, fulana, será que você poderia todos os dias, às 4 horas da tarde, deixar tudo isso organizado, né, já que eu não tenho tempo? Ah, eu poderia. Certo, então se eu passar amanhã às 4h30, vai estar organizado? Ah, vai estar organizado sim. Pronto, você estabeleceu um compromisso, certo? E tem um outro tipo de resposta que você pode dar. Quando você quer uma ação da pessoa, a pessoa não errou nada e você quer uma ação. Então, nesse caso, você começa como? Focando nos pontos positivos. Então, se eu quero uma ação da pessoa, eu não vou começar já pedindo o que eu quero. Ninguém gosta de gente que só pede. Então, eu vou começar fazendo um elogio genuíno. Né? Por quê? Porque isso vai abrir portas para mim. Lembra do cérebro reptiliano? Isso vai abrir portas para mim. Então, eu posso falar, por exemplo, mesmo a secretária, vamos supor que ela ainda não errou comigo, mas eu quero que ela faça algo que eu estou desejando, que é arrumar as coisas. Ô, fulano, então, Raimunda, você é uma pessoa tão organizada, né? Eu sempre vejo seus documentos, tudo bem formatado. Nossa, que bacana isso. Ela fala, nossa, obrigado. Aí depois eu vou fazer também perguntas que levam ao sim do mesmo jeito. Aí essa parte, a mesma parte da outra pessoa. Falar, fulana, será que seria bom para o nosso cliente que a gente tivesse um escritório organizado, né, que fosse passada uma visão? Ah, seria. Ah, então, para ter essa visão de escritório organizado, será que todos os documentos no lugar não daria uma visão melhor? Ah, daria. Certo? Aí, depois disso, você vai perguntar o que você quer que a pessoa faça baseada nos motivos dela. Isso é importante, tá? Então, como assim? O que você quer que a pessoa faça baseada nos motivos dela mesma? Em vez de você falar, fulano, eu quero que você arrume para mim porque eu sou seu chefe. Né? Você pode falar assim, então, fulana, será que quando as pessoas chegassem aqui, nossos clientes, e vissem tudo organizado, será que elas não teriam outra visão de você? Você não fala do escritório, você fala de você, certo? Então, você vai perguntar o que você quer que a pessoa faça baseado nos motivos dela mesma. Depois disso, você vai estabelecer um compromisso com ela e vai confirmar o compromisso. Ah, então, fulana, já para dar essa visão para as pessoas, será que você poderia deixar tudo organizado até as 4 horas da tarde, todos os documentos no lugar? Ah, poderia. Ah, então amanhã, se eu passar aqui 4h30, vai estar organizado, fulana? Ah, vai estar organizado. Ótimo. Certo? Vamos lá, vou abrir aqui agora. Eu abri já, vai até aparecer meu programa aí. Então vamos lá. Quais são os 4 passos para influenciar? Só repetindo aqui, relembrando, né? Primeiro, pensar antes de reagir, certo? Segundo, saber os seus interesses. Terceiro, ter empatia. E por último, responder da forma adequada. Para a correção de erros, como você responde da forma adequada? Você primeiro admite os seus próprios erros, certo? Depois você faz perguntas que levam ao sim. Primeiro você pergunta aquilo que a pessoa já concorda, para, por último, ir falando de coisas mais específicas. Por exemplo, será que um escritório é organizado? Ah, para um escritório ser organizado, será que todos os documentos têm que estar no lugar? Então você começa do mais abrangente para o mais específico, certo? Terceiro, você pergunta diretamente o que poderia ser melhor. Ah, Raimunda, será o que poderia ser melhor, né, para que a gente passasse uma visão melhor de um escritório organizado? Ah, isso poderia ser melhor. A pessoa, ela fala o que ela tem que fazer e não você. E por último, você faz um compromisso com ela, por exemplo. Será que todo dia, então, às 4 horas você pode organizar? E por último, você confirma o compromisso. Isso é correção de erros. E a ação das pessoas, você começa, em vez de admitindo seus próprios erros para destravar o sistema reptiliano,
você começa focando nos pontos positivos. Então, se eu quero uma ação da pessoa, eu começo elogiando essa pessoa. Depois disso, eu volto para as perguntas que levam ao sim. Eu pergunto o que eu quero que a pessoa faça, baseada nos motivos dela mesma. Eu estabeleço um compromisso. E, por último, eu confirmo um compromisso. Gente, ficou claro aí esse passo a passo? Então, o PEER é isso. Pensar, saber seus interesses, ter empatia, entender quais são os motivos delas e responder segundo esse passo a passo aqui. Certo? Ficou claro, gente? Deu para entender tudo direitinho? Ótimo. Então vamos lá. O pessoal vai me responder, demora de 40 segundos a 1 minuto mais ou menos para eu ter a resposta aqui. Certo? E o último passo antes de abrir essa oportunidade que eu falei para vocês é o seguinte: como aumentar as suas chances de receber um sim sempre. Perguntar só para o pessoal se ficou claro, deu para entender, ok, ficou claro, ótimo, queria ver. Ótimo. Como aumentar? Luciana, você vai ter uma chance de depois ter acesso a todas essas aulas, tá bom? Como aumentar as suas chances de receber um sim? Como a gente faz isso? Você tem que entender, primeiro passo, você tem que entender as crenças das pessoas. Como assim entender as crenças das pessoas? Eu estava conversando, inclusive, com o pessoal da nossa formação em coaching, que a gente sempre tem a opção de falar o que a gente concorda ou o que a gente discorda com a pessoa. E quando se trata de crenças, principalmente crenças de infância, relativa a dinheiro, relativa a como as pessoas funcionam, como o mundo funciona, relativa à política, relativa à religião, é muito difícil. Então, Ariane, no final dessa live eu vou abrir uma oportunidade. É muito difícil você ir contra as crenças das pessoas. Então, primeiro você entende a crença da pessoa. Então, depois disso, você foca, você começa uma conversa de acordo com os pontos em comum. Então, por exemplo, começa perguntando para a pessoa aquilo que ela já acredita. Por exemplo, no caso das perguntas que levam assim: você não vai começar, nossa, você não acha que você é uma desleixada? Ninguém acha que ela é desleixada, ninguém acha que é desorganizada. Então, você sempre começa daquilo que a pessoa já concorda. Por exemplo, alguma verdade universal. Será que seria bom para os clientes ver um escritório organizado? Ah, seria bom para os clientes. A pessoa vai concordar, porque você entendeu as crenças dela e você começou uma conversa de acordo com os pontos em comum. E depois disso, você afunila de acordo com o interesse da própria pessoa. Então, depois que você entende as crenças das pessoas, depois que você começa uma conversa de acordo com os pontos em comum, você afunila de acordo com o interesse da própria pessoa. Por exemplo, no caso da secretária, que eu quero que ela deixe organizar. Ponto. Quais são as crenças dela? Ela provavelmente acha que um escritório organizado tem uma visão melhor. Então, eu vou começar desse ponto. Depois disso, eu começo a perguntar coisas de acordo com o próprio interesse delas. Tá? Então, eu nunca vou falar de algo assim, você não acha que eu quero que o escritório seja organizado? Não, você não acha que você quer passar uma boa visão sua para os clientes? Então, eu sempre vou me colocar no lugar da pessoa, eu sempre vou usar a força dela a meu favor. Os orientais utilizam muito isso no caso das artes marciais. O judô é a arte da suavidade. Então, você sempre tem que usar a força da pessoa. Tá, cara, uma hora eu deixo, tá bom? Você sempre tem que usar a força da pessoa ao seu próprio favor. Certo? Então, sempre use a crença da própria pessoa ao seu próprio favor. Tá bom? Então, a gente falou aqui sobre como as pessoas funcionam, tá? Os 3 cérebros, a técnica PEER e como aumentar as suas chances de receber um sim.